Saudos, irmão, com a paz do Senhor, para todos do TikTok. E boa tarde de salvação. Nesta tarde, meus irmãos, não sai do vídeo. Olha o vídeo completo, porque nós vamos falar sobre a rejeitação final dos rebeldes. Amém? Esse é um assunto muito tremendo, que eu creio que Deus vai me usar através da sua santa palavra, porque a palavra de Cristo não é nossa. Amém? Que nos encontra em Isaías, capítulo 66, versículo 1 em diante, que diz assim o texto: a rejeição final dos rebeldes. Amém? E vocês que vão olhar esse vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal aí, da plataforma do TikTok, porque você vai ajudar o homem de Deus. Amém? Que diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis? Vós, em que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi, e como aquele que fere um homem. Aquele que santifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele quem oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz um ídolo. Também estes escolhe os seus próprios caminhos, e a sua alma torna a prazer nas suas abominações. Também eu requererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vós aborrecem, e a quem para longe vós lançar, por amor do seu nome. Dizem o Senhor, seja glorificado, para que veja a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe fizeram as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa, que viu coisa semelhante, pode se iam fazer nascer uma terra em um só dia. Nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz aos seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteaste, para que amais e vós farteis dos peitos das suas consolação, para que sugueis e vós deleites com resplendor da sua glória. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aqui em Isaías, capítulo 66, versículo 1 e diante, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos seus pés. Que casa me edificareis, vós,
que lugar serei do meu descanso? Porque assim diz a palavra de Deus, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Ele diz aqui na palavra, mas quem ele vai olhar? Para o pobre de espírito, que treme diante da sua palavra. Mas diz a passagem bíblica que ele diz, o céu é o meu trono, e a terra é escabelo de meus pés. E que lugar seria do meu descanso? E que em casa ele entraria. Então a passagem fala que ele diz que o céu é o seu trono, e a terra é cabelo dos seus pés. E que casa ele entrará? Qual é a casa que ele vai entrar, meu irmão? Você sabe me dizer nesta tarde que casa ele vai edificar? Eu vou lhe dizer agora, a casa que ele vai entrar é o templo de Deus. Que templo é esse? Você, porque a passagem bíblica fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então essa é a casa que ele vai habitar, porque ele diz que casa ele vai habitar. A casa que ele pode entrar é nós que somos o templo dele, porque foi feito pela mão de Deus, porque ele fala que templo pela mão do homem ele não habita, porque é templo pela mão do homem, mas o templo que foi feito pela mão de Deus, ele habita, que é você que está aí da outra live. Do outro lado da live, amém? Então ele diz que o céu é o trono dele aqui, ó. Aqui escrito, ó. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra cabelo de meus pés. Que casa edificareis? Edificareis vós. E que lugar seria do meu descanso? Então ele está dizendo que casa vai edificar para ele entrar, porque nenhuma casa ele vai entrar que for feita pela mão do homem, porque não vai caber, porque ele é muito grande, ele é poderoso. Foi ele que fez o céu e a terra. Aqui, ó, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Tá vendo? Então tudo foi feito por ele. Então como é que ele vai habitar numa casa feita pela mão do homem? Ele não vai habitar, meu irmão, porque ele é grande. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas há uma casa que ele vai habitar e habita. Que é nós, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Essa casa ele habita, meu irmão, porque foi feito pela mão de Deus. Sabe por que ele habita? Porque a palavra de Deus fala que tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. Então só pode habitar nessa carcaça que é o meu corpo, só habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita. Mas se for o Deus Pai, ele não vai habitar na carcaça, porque nós não aguenta a presença do Todo-Poderoso, a presença de Deus. Não aguenta, meu irmão, porque nós somos muito pequenininhos para o Deus Pai habitar. Só quem habita na casa que foi feita por ele, casa feita de barro, porque ele fez. Ele fez na onde? Lá no Jardim do Éden. A Bíblia relata que quando ele chegou no Jardim do Éden, ele olhou e só tinha pé de planta, frutas e animais. Mas a Bíblia relata que ainda faltou o ser humano para cuidar dos animais. Aí diz a palavra de Deus, que Deus diz, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele fez o homem a nossa imagem e semelhança, assim Deus o criou, macho e fêmea. Foi na hora que ali, quando ele fez o homem a imagem e semelhança, ali ele estava construindo a casa dele, construindo o templo do Espírito Santo, que somos nós. É por isso que a Bíblia fala que ele não habita em casa feita pela mão do homem. Ele não habita a casa que foi feita pela mão do homem, mas sim, ele habita a casa que foi feita pela mão de Deus, que somos nós. Nós é a casa de Deus. Porque a Bíblia fala que no Jardim do Éden, ele pegou do pó da terra e criou o homem.
Mas quando ele criou o homem, ali não tinha o fôlego de vida. Foi na hora que ele assoprou o fôlego de vida. E ali fez alma vivente, mas ali foi o fôlego de vida. Mas quando chegou no Atos dos Apóstolos, aí a Bíblia relata que o homem não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Mas quando foi na posição de irmão, aí orou, aí ali que recebeu o Espírito Santo. Aí foi na hora que concretiza a palavra que está em Romanos, se não me falha a memória, que diz: não sabes vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém, meus irmãos? Então nós somos o templo do Espírito Santo. É por isso que aqui fala, ó: o céu é meu trono, e a terra é cabelo de meus pés. Em que casa me edificareis? Vós, e que lugar seria do meu descanso? Então aqui a passagem fala, quando ele diz que lugar seria do seu descanso, ele não está querendo falar que é do Deus Pai, não. Ele está falando do Deus Espírito Santo. E Deus descansa? A passagem fala que a Bíblia relata que ele nem se cansa e nem se fadiga. E como é que aqui está escrito que qual seria a casa do seu descanso? Quando ele fala descanso, ele está querendo dizer aqui que não é descansar igual como nós descansa, quando nós está deitado dormindo, não. Ele está querendo dizer lugar de descanso, lugar que ele fica lá no templo, vendo as pessoas, usando as pessoas. Esse é o descanso que ele está tendo, observando. O descanso que ele está querendo dizer é esse, meu irmão. Não é que vai descansar e vai dormir, não, porque o Espírito Santo ele não dorme. A Bíblia fala que os olhos do Senhor é como chama de fogo e percorre sobre os quatro cantos da terra, vendo os bons e o ruim. Então, Deus não pode dormir, porque se ele dormir, Satanás ele nos traga. O Espírito Santo também não dorme, meu irmão, porque eles são Deus. Está entendendo o mistério da palavra de Deus? Ele não dorme. E aqui está escrito... porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, quando você treme diante da palavra de Deus, aí Deus ele está olhando. Deus ele está lhe observando, meu irmão. Deus, ele quer entrar na sua vida, mas para isso você tem que dar crédito à palavra de Deus, amém? Para isso você tem que dar crédito à palavra que cura, que salva e que liberta. Amém? Então aqui, meus amados ouvintes da palavra de Deus, a palavra de Deus não é fácil. A palavra de Deus é estreito, é difícil, meu irmão, pregar a palavra de Deus. Você tem que esperar o Espírito Santo dar a palavra na sua boca. Porque ele diz na palavra: não temais quando chegar diante dos reis da terra. Porque o Espírito Santo é o que vai falar na sua língua. É o que vai falar na sua boca. Então quando você está com o Espírito Santo, não se preocupe. Que quando ele abrir a sua boca, não é você mais que vai falar, mas sim o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas muito fica preocupado: eu não vou ler um versículo porque eu não sei ler. Mas não se preocupe se você não sabe ler, mas você sabe escutar, porque a palavra de Deus fala: a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você está escutando, Deus ele dá a palavra na sua mente. Quando você escuta, a palavra de Deus fica na sua mente. Não se preocupe se você é analfabeto, não. Porque o professor é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Então, meus amados, aí está dado o recado nesta noite para todos do TikTok. Compartilhe e se inscreva. Amém? Porque esse canal é de falar de Jesus Cristo. Esse canal não é de falar da vida de A nem de B. Esse canal é para falar de Jesus. Amém? Eu falo sim de A ou de B, mas se Jesus Cristo me revelar, se Jesus Cristo me usar na profecia, eu tenho que profetizar, porque quando Deus ele manda falar, tem que falar.
Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Amém? E boa tarde para todos, nesta tarde do TikTok. Amém? Foi até aqui que o Espírito Santo me concedeu. E daqui a pouco eu vou fazer outra live. Vou pedir aqui a palavra de Deus para falar de Cristo. Amém? Deus já me deu a palavra aqui agora que eu vou falar aqui daqui a pouco. Amém? Você veja o que Deus vai falar daqui a pouco através da sua santa palavra. E boa tarde para todos. Deus é fiel. Eu estou olhando aqui um negócio aqui, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Viu? Vou olhar aqui um negócio aqui que é que está mandando fazer aqui. Deus é fiel, meu irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Amém? Então Deus, ele é santo e verdadeiro. Eu vou aqui, meus amados ouvintes, encerrar a live para o nome de Jesus Cristo ser glorificado. E até a próxima.